faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, apontou, gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha, atirou quase no ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha. E aí, seus fake, como é que vocês estão? Está no ar mais um episódio do nosso podcast semanal Corneta 7, apresentado por mim, Rafael, o Corneta. Que semana maravilhosa! Que semana, meus amigos! Estão aqui comigo o Thiago, do perfil Botafogueando, e o Marcos. E aí, rapazes, como é que vocês estão depois de uma semana? Vitória na Sul-Americana, goleada, vitória em cima do Bacalhau. E aí, o que vocês podem falar para mim? Bom, foi uma semana bastante, vamos dizer assim, lucrativa, né? Uma semana de extrema paz e tranquilidade para a torcida do Botafogo. E que tenhamos mais semanas assim. Vamos embora. Tá bom ser botafoguense por enquanto, né? A gente tem que aproveitar esses momentos de glória, porque não são tantos assim. Rapaziada, então vamos falar um pouco da competição que é a razão da minha libido, a Copa Sul-Americana. Vencemos muito bem o Sol de América e agora vamos jogar contra o Galo. Vamos falar um pouquinho do jogo contra o Sol, que foi essa goleada que todo mundo queria, e também um pouco sobre o confronto contra o Galo, que vai ser só em julho. O jogo contra o Sol de América, né? O Botafogo foi muito bem. Nós tínhamos falado aqui que era um jogo para o Botafogo vencer e convencer. Inclusive que, como era um time fraco, que era para o Botafogo mesmo buscar fazer 3, 4, fazer goleada, e foi o que o Botafogo fez. Eu vi muitos comentários no sentido de meio que desvalorizar um pouco a vitória do Botafogo por ser um adversário fraco. Mas eu acho que é isso. O Botafogo tem que pegar e fazer mesmo isso para os adversários fracos. Jogar confortavelmente dentro da sua nova característica. O Botafogo fez um jogo confortável dentro da sua característica. Como o Eduardo Barroca ele disse na entrevista, né, que a bola era um porrete, o Botafogo jogou com um porrete o tempo todo e bateu muito e conseguiu fazer o jogo fluir. Destaque especial. De uma maneira geral, o time coletivamente foi bem. Isso é uma coisa também que eu gostaria de destacar, né? Que o time teve muita coletividade. Por mais que você tivesse ali o Luiz Fernando precisando de uma boa atuação, o Diego Souza precisando fazer gol, o João Paulo precisando convencer, eu vi os jogadores muito solidários. Eles colocaram o objetivo do time à frente, eu acho que por isso funcionou bastante, fizeram bastante gol. Mas destaque especial para o Bochecha, que entrou no meio da partida e entrou dando passes assim maravilhosos. Para quem diz que ele só dá passe para trás ou para o lado, assim, é impossível dizer isso após essa partida. Teve uma enfiada de bola então com o Diego Souza, pouco antes do Diego Souza fazer o gol, que o Diego Souza tenta driblar o goleiro. Aquela enfiada de bola ali pelo meio foi sensacional. Um lançamento que ele dá ali na entrada da área, enfim. Grande partida do Gustavo Bochecha, também do Diego Souza, que não foi egoísta, deu passo para gol, perdeu o gol, é verdade, mas também fez o dele. Enfim, a grande partida do Botafogo coletivamente, fazendo o que tinha que fazer. E nós temos aí um adversário que agora o nível sobe um pouquinho, o Galo ele é mais difícil, porém é um Galo ainda um pouco indefinido, né? É um Galo que tem um treinador que a gente não sabe se vai ser o treinador até lá. É um Galo que vira e mexe, ele tropeça em alguns aspectos, justamente acho que por conta dessa indefinição às vezes. É um time que até se propõe, tem uma proposta de jogo, mas muitas vezes se perde. Eu vejo o Botafogo num estágio de entendimento melhor do que o seu técnico quer, né, do que o Atlético Mineiro com o Rodrigo Santana. Eu acho que o Botafogo está entendendo melhor o que o Barroca quer do que o Galo com o Rodrigo Santana. O confronto promete, hein? O Atlético sofreu para passar da União Lacaleira, passou nos pênaltis com mais uma atuação incrível do Vitor nesse setor. E aí vamos fugir dos pênaltis, porque por mais que a gente tenha o Gatito no nosso lado, não dá para contar tanto assim com os nossos batedores, né? Não sei, tenho o meu pé atrás. Mas agora só falando sobre, o Marcos citou a situação do Bochecha, da boa partida e dos passes verticais.
Isso é ótimo para a gente entender como ele entende o seu papel tático dentro do time. Quando criticam ele pelos passes laterais, ou passes para trás, ou passes mais curtos, criticam ele quando ele joga na função de primeiro volante, né? Atrás dos dois meias, que geralmente João Paulo e Cícero na frente dele. Dessa vez ele entrou mais próximo do atacante, ele entrou no lugar do Alex Santana, que estava nessa linha de frente, nessa linha de 4, né? Na segunda linha de 4 do Barroca. E aí ele teve uma participação muito mais de camisa 10, né? É um jogador com uma qualidade técnica incrível. Obviamente ainda vai oscilar. Um garoto novo, enfim, tem todos os créditos. Muito feliz pela partida que o Luiz Fernando fez naquela oportunidade. Então vamos falar sobre o clássico de domingo contra o Vasco. Jogamos razoavelmente mal, né? O time não apresentou o mesmo futebol da partida contra o Sol de América, até pelo nível do adversário, apesar do Vasco não estar jogando tão bem, né? Não tem nenhuma vitória, mas sofremos alguns riscos desnecessários. O Vasco botou bola na trave, mas o nosso centroavante decidiu, né? O que a gente tanto espera do Diego Souza. O que vocês têm para falar do clássico de domingo? O Botafogo realmente ele não fez a melhor partida. Era um clássico e no clássico, independente de como é a situação dos times, as coisas se equiparam um pouco. Essa é uma das poucas crendices do futebol que eu acredito, né? Clássico ele realmente equilibra as coisas e por mais que você tenha um time num momento melhor e seja o favorito, o jogo acaba às vezes ficando um pouco complicado. O Botafogo ele veio com a sua proposta, né? A proposta do Porrete, mas foi o Vasco que conseguiu desferir alguns golpes no Botafogo. O Botafogo ele tinha o porrete, mas usava o porrete para se defender e nem tanto para atacar. O Vasco ele esperava, saía no contra-ataque e era muito perigoso no contra-ataque. Saía em velocidade ali com o Rossi e deixava o Botafogo em maus lençóis. Eu via o Botafogo até um pouco às vezes assim, não desesperado, né? Mas trazia assim, fazia um calorzinho que a gente como torcedor olhando ficava um pouco temeroso. E teve uma grande defesa do Gatito numa cabeçada do Marrone no primeiro tempo e também um chute na trave do Thiago Reis. E o Botafogo não conseguiu dar nenhuma finalização certa no primeiro tempo. E volta o segundo tempo e se a gente parar para analisar, finalização certa, pelo que eu lembro, assim, que eu olhei das estatísticas, só teve uma mesmo, que foi do Diego Souza ao gol. O Botafogo ele não finalizou bem nessa partida. E tem um dado interessante, né, do Footstats, que o Botafogo ele precisa sofrer 4,9 finalizações certas para acertar 2,9. É um dado complicado. O Botafogo sofre mais finalizações certas do que faz finalizações certas. Acho que isso se deve muito a alguns jogos que o Botafogo ficou meio preso com a posse de bola no meio de campo, como foi esse caso do jogo agora de domingo. É verdade, boa análise, Marcos. Mais uma vez, né, a gente passou um pouco por isso, por essa ineficácia ali ofensiva. Embora dessa vez a gente tenha conseguido ter a posse de bola no campo de ataque, né, mas nessa fase da intermediária. Vacilamos muito ali na frente, o Eric não fez uma boa partida, e ele continua com aquilo que eu acho que você falou alguns episódios atrás, de perde a bola, cai no chão e perde falta. Isso, às vezes, quando visivelmente não foi nada. Né? Um grande jogador, importantíssimo para o Botafogo, mas como é corneta 7, a gente não pode deixar de mencionar esse fato. O Luiz Fernando já não manteve o mesmo nível da partida contra o Sol de América, mas também esperar no jogo muito mais difícil. Mas eu não achei que ele foi mal na partida, não. Achei até que teve uma atuação razoável. O problema é ele ser mantido na equipe titular quando o Pimpão entra no segundo tempo em seu lugar e dá assistência e faz até uma partida razoável, ofensiva e defensivamente. Mas não tem como a gente não falar do Gilson, né? Contestado, criticado, eu não entendi a preferência do Barroca por ele em relação ao Jonathan, que agora está hospitalizado por causa de uma infecção urinária, né? Mas o Gilson vem de 2 partidas assim, talvez 2 das melhores partidas dele com a camisa do Botafogo. Eu até fiz uma postagem lá no Botafoguiano falando alguns números do Gilson, porque são números realmente impressionantes. Ele teve, nos últimos 2 jogos, além da assistência que ele deu contra o Sol de América, foram 2 lançamentos certos, apenas 3 passes errados e 84 certos, 3 passes para finalizações, 7 desarmes
e só uma falta cometida. É um número bem exemplar do Gilson, que tomara continue crescendo, porque a característica do time do Barroca agora, que ele está tentando verticalizar mais, favorece que o Gilson tem de melhor, que é essa ultrapassagem, né, que é a velocidade, que foi inclusive o que fez ele ser muitas vezes colocado pelo Everest ali na ponta, né, ali na frente. Mas não foi a melhor partida, mas eu atribuí até certo ponto a parte física, né, do time, que realmente foram 5 jogos em 17 dias, com 4 viagens, 5 viagens nesse meio tempo, é desgastante, enquanto a gente pegou um Vasco descansado com 3 jogos em 2 semanas, assim, é diferente, mas é uma coisa que a gente tem que falar. Eu vi alguns comentários muito positivos. Em relação ao Vasco, o Botafogo é um time que tem um elenco com jogadores que podem ser mais decisivos. A gente tem no gol o Gatito Fernandes, que não tem o que falar, é nível de seleção. A gente tem uma zaga com Gabriel em ótima fase, com Carly também absoluto e seguro. A gente tem um meio campo com Cícero, que querendo ou não é um jogador experiente, técnico. E no ataque a gente tem o Eric e o Diego Souza, que são jogadores que podem decidir um jogo. E foi o que aconteceu, né? O Diego Souza fez o que a gente espera dele, que seja decidir os jogos difíceis como 9. Clássico, o mais importante que convencer é vencer. Não adiantava nada a gente ter massacrado o Vasco e ter tomado um gol nesses contra-ataques, né? Só uma observação. Contra o Fluminense, de certo modo, foi melhor. Era um time mais acostumado nesse duelo de times que querem a posse de bola, que querem propor jogo, a fazer isso. E, tecnicamente, vamos dizer assim, foi melhor. Mas o Botafogo, ele foi mais efetivo. Ele, quando finalizou mais vezes ao alvo, né? Aliás, o Fluminense até acho que finalizou mais vezes ao alvo, mas assim, num número muito grande de finalizações para fora. Então, realmente, no clássico você tem que decidir. E aí, mais uma vez, né, ressaltar a importância do Diego Souza nisso, que é um jogador que ele foi contratado para fazer gols, e ele fez um gol decisivo, gol de 3 pontos num clássico. E isso não é qualquer jogador que faz. É jogador que está acostumado com peso no ombro, com peso nas costas, e a 7 ali para ele não pesou. Ele foi, matou no peito, fez uma jogada de grande habilidade, fez o gol e decidiu pra gente. Ele falou no final do jogo que a 7 para ele é um presente, uma honra, né? Eu gosto de jogador que consegue entender a magnitude dessa camisa, porque realmente, jogador em um clássico, em casa, um jogo difícil, matar a bola no peito daquele jeito, dentro da pequena área quase. Quantos atacantes não tentariam ter cabeceado aquela bola de primeira? Quantos não fariam isso? Isso mostra. O Chiesa tentaria, o Aguirre tentaria. O Vitor Rangel. Sim. Então. E além do gol, ele chamou a responsabilidade, né? No segundo tempo, ele pedia a bola, ficava com a bola, prendia a bola, driblava, provocava o adversário e sem cair na provocação. Isso é um dado interessante, porque ele veio com essa fama de briguento, mas o Diego Souza, em até agora quase 20 jogos, tem apenas um cartão amarelo, que foi contra o Palmeiras, né? Quem não tomasse cartão amarelo não podia entrar em campo. Realmente, esse jogo contra o Palmeiras foi complicado. Eu até agora tô pendurado, já entrei com recurso, mas parece que eu vou ficar com esse cartão amarelo mesmo. Rapaziada, vamos falar sobre o jogo contra o CSA, que é o próximo jogo do Brasileirão, próximo jogo do nosso Botafogo. Aparentemente parece ser um jogo fácil, mas não, né? CSA já tirou ponto do Palmeiras, tem feito partidas razoáveis. O que a gente pode esperar desse próximo confronto? Realmente, é um jogo que pode parecer fácil pelo adversário, mas que talvez não seja tão simples assim, porque primeiro a gente tem uma viagem grande aí, viagem para Maceió do Rio de Janeiro. Ela não é tão simples, né? Tão simples que eu digo na questão da distância, né? O Campeonato Brasileiro tem essas distâncias aí continentais, por mais que a gente tenha semana livre de treinamento, é uma viagem sim cansativa e desgastante. E o CSA tem um bom retrospecto lá com relação a tirar pontos tirou ponto do Palmeiras, que mesmo com o time reserva, tirar ponto do Palmeiras em casa para o CSA não é fácil. Tirou ponto do Santos, enfim, ganhou do Goiás. E eu acho que o Botafogo ele vai ter de ter muito foco, porque com certeza vai com a proposta de posse de bola, isso daí eu acho que não vai mudar. E o CSA talvez queira se aproveitar disso. Então o Botafogo vai ter que ter muita atenção nos contra-ataques e tem que matar o jogo. Não dá para ficar perdendo oportunidades. O Botafogo vai ter que aproveitar muito bem suas oportunidades. Espero que o gol tenha dado confiança para o Diego Souza fazer mais gols. Enfim, eu acho que ele vinha
melhorando até na questão de finalizar mais nas últimas partidas. E na última partida, por mais que ele não tenha finalizado tanto, finalizou praticamente a do gol e outra para fora, mas tá com mais confiança, né? Eu acho que vai ser uma peça importantíssima. O CSA também tem alguns jogadores experientes, os nossos jovens aí, né? O Fernando, enfim. Talvez seja um jogo difícil, porque talvez o pessoal jogue com malandragem ali contra o Fernando, já que o pessoal já joga ali contra o Fernando, mas esses jogadores um pouco mais veteranos do CSA podem explorar isso, talvez seja uma estratégia do técnico do CSA. Mas, com tudo isso, com toda essa possível dificuldade e tudo mais, eu vejo que o Botafogo ele tem que chegar para fazer os 3 pontos, não pode se acomodar e pensar que um empate fora de casa é bom. Não, tem que procurar os 3 pontos. Tem um jogo difícil contra o Grêmio depois, apesar do Grêmio, o Grêmio vai ter alguns desfalques, mas o Botafogo tem de fazer um jogo pensando no outro, sim. Então, assim, tem de tirar esses 3 pontos lá de fora de casa para terminar bem essa fase aí antes da Copa América, terminar confortável, disputando lá em cima, e depois do jogo contra o Grêmio, voltar para o Campeonato Brasileiro como candidato a aspirar grandes coisas. O Botafogo, digamos que é candidato a uma vaga, por exemplo, na Sul-Americana, vamos colocar assim, mas acho que o Botafogo pode voltar da pausa do Brasileiro como candidato firme a pré-Libertadores e, quem sabe, até uma vaga direta para a Libertadores, já que tem essa farra de vagas aí. Eu acho que jogando o que está jogando, sendo duro do jeito que o Botafogo está sendo, eu acho que nem espírito de Eurico Miranda no banheiro de sede de alguns clubes aí. Se o Botafogo for corajoso, o Botafogo ele encara até espírito de Eurico Miranda. É verdade, Marcos. Uma coisa que a gente tem que ressaltar, né, nesse Botafogo é que não é um time fácil de tomar gol. A gente tomou ali os 4 gols nos 2 primeiros jogos, né, o 2-0 do São Paulo e o 3-2 contra o Bahia, mas nos últimos 7 jogos a gente tomou apenas 2 gols e um gol foi de pênalti. É importante a gente ter essa marca. É um time que dificilmente toma gol, até pela fase da nossa linha de zaga e, obviamente, do Gatito, embora a gente sofra com muitas finalizações. Sobre esse jogo, o CSA ele chega com um time recheado de medalhões, né? E conhecidos aqui do pessoal do Rio de Janeiro: Madison, ex-Vasco, Carlinhos, ex-Fluminense, Newton, também ex-Vasco, Amaral, ex-Flamengo, Manga Escobar, ex-Vasco. Aí eles têm no elenco o Jordi, que é um atacante também, o goleiro, perdão, emprestado do Vasco, tem o Matheus Sávio, enfim, é muita gente conhecida aqui pelo futebol carioca. Mas eu tive a oportunidade de assistir a pelo menos 3 jogos do CSA nesse brasileiro. É um time muito fraco, muito limitado, mas ele conseguiu contra os times grandes ter uma boa compactação ali, dificultou, pelo menos em casa. Porque contra o Atlético Mineiro eles tentaram a mesma, mas depois que abriu a porteira foi difícil segurar. Eles abdicaram de atacar, abdicaram de contra-atacar e foram amassados, mas eles estavam fora de casa. É um jogo para, acima de tudo, entrar com concentração, porque se entrar concentrado, mantendo o nível de atuação, a gente consegue, se tudo dando certo, obviamente, trazer os 3 pontos de volta. E a gente precisa recuperar os pontos que a gente deixou escapar contra o Goiás e, provisoriamente, não, mas ao que tudo indica que a gente não conseguiu contra o Palmeiras também, porque, querendo ou não, o jogo contra o Palmeiras era um jogo com mando do Botafogo, né? Então a gente precisa correr atrás desses pontos. Porque eu tô com o Marcos, eu acho que o Botafogo ele pode aspirar a coisas maiores. Tá com uma pontuação muito boa, é a maior pontuação do Botafogo desde 2013, por 1 ponto a menos, isso contabilizando 6 jogos, né? O Botafogo em 2013, a essa altura, tinha 13 pontos e agora nós temos 12. Só que o time de Botafogo 2013 era Sidor, Felipe Gabriel, Lodeiro, Bolívar, Jefferson. Era só um timinho humilde, com o Renato ali no meio campo. E agora é isso, eu acho que, como falou, a gente conseguir esses 3 pontos, chamar a torcida para quarta-feira, meter promoção de Dia dos Namorados, para criar um clima mais favorável ainda e vencer o Grêmio também na rodada seguinte, porque são confrontos que podem mudar o patamar do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A gente chegando aí, imaginando as 2 vitórias, seriam 18 pontos ainda nessa fase. Para lembrar que ano passado o Campeonato Brasileiro terminou na 12ª rodada, a pausa, né, para a Copa do Mundo, e o Botafogo, àquela altura, na 12ª, tinha a pontuação que nós temos hoje na 7ª, com 6 jogos, né, só contabilizados. É para ter uma noção de que a pontuação do Botafogo realmente
é uma pontuação bem positiva. E a gente tem que desgarrar, né? A gente tem que mostrar que a gente não está no mesmo nível desses times que lutam por rebaixamento. Contrariar o que o presidente do CSA disse, que nós somos concorrentes diretos. E isso aí, ter coragem, fazer o futebol de coragem que o Barroca cobra, porque dá pra gente conseguir uma boa vitória lá em Alagoas, se entrarmos concentrados, se entrarmos respeitando o CSA, que já tirou pontos de Palmeiras e Santos, como o Marcos citou, né? Em off, o Thiago falou que tem algumas informações referentes aos Moreira Salles, irmãos Moreira Salles, para passar pra gente. E aí, Thiagão, o que você pode falar pra gente? Parece que o estudo da Ernest Young já está pronto, é isso? Então, Rafael, na verdade é uma informação passada pelo Thiago Franklin lá no canal do TF. Eu conversei com ele também, ele me confirmou isso. Hoje, terça-feira, o dia que está sendo gravado esse podcast, terça-feira, dia 4 de junho, é a previsão para que a Ernest Young finalize a elaboração da proposta e aí apresente aos irmãos Moreira Salles. E a partir dessa apresentação, os irmãos aprovando as propostas, escolhendo a forma que aí, a partir daí, eles vão apresentar ao Botafogo. O que acontece? Um dos irmãos está em Portugal agora, então isso pode demorar alguns 10 dias, alguma coisa assim, para eles conseguirem analisar de fato e decidirem o que fazer. O fato é que esse estudo, além da auditoria que já havia sido finalizado, o estudo mesmo em relação às propostas também está sendo finalizado agora essa semana, a previsão para que fosse finalizado hoje, e a partir daí a bola vai passar para o Botafogo, e é aí que a gente vai entrar. Por enquanto, até os irmãos apresentarem, eu tenho adotado na rede social uma postura mais cautelosa, até para não atrapalharem, porque eles que contrataram, eles que estão interessados e eles que vão definir a melhor estratégia. Mas a partir do momento que a bola passar para o Botafogo, é a hora da torcida pressionar, da torcida não deixar esquecer, para a gente não correr o risco de que hajam, como a gente sabe que há, diretores mal intencionados que não votem pelo bem do Botafogo, mas pelo bem próprio, né? Então, a pressão da torcida, depois desse momento que a bola passar para o Botafogo, vai ser fundamental. A previsão ainda é de que o projeto já se inicie com o próximo ano. As perspectivas são boas, o CT está aí em obras, os campos estão sendo finalizados, e aí a partir da finalização dos campos eles vão passar para a parte estrutural, que também mantém a previsão de utilização no próximo ano. É uma mudança de patamar para o Botafogo, a gente tem que ficar bem atento para evitar qualquer problema, né? Só queria até fazer uma observação sobre a questão dos Moreira Salles. É importante salientar isso. Assim, agora que o estudo está para finalizar, enfim, existe um tempo, existe um rito, né, essas propostas passarem, enfim, depois de chegarem no Mufarrege e irem para o Conselho Deliberativo, elas podem voltar para o Mufarrege e depois voltar de novo para o Conselho Deliberativo. Tem todo um trâmite que está no estatuto ali do Botafogo, nas normas ali, numa apreciação desse nível, pelo Conselho Deliberativo. Então, assim, eu acho que nós, torcedores do Botafogo, o Thiago falou muito bem que a gente tem que ter uma postura agora um pouco mais cautelosa e tal, e quando entrar na parte do Conselho Deliberativo, a gente ficar em cima. Mas, enquanto não chega no Conselho Deliberativo a questão dos Moreira Salles, existem outras questões que acontecem no clube que muitas das vezes a gente deixa passar corrido. Então, assim, Moreira Salles, tudo dando certo, ele deve entrar para o próximo ano. O Botafogo ainda tem um ano de 2009 para terminar. E o Botafogo tem um ano de 2019 para terminar. 2019. Eu falei 2009? Falou 2009, não tem problema não. Ah, não, 2019. Então, foi uma empolgação. Mas o Botafogo tem um ano de 2019 para terminar. E é um ano de 2019 muito difícil. O Botafogo projetou 70 milhões em vendas. Entendeu? E aí a última especulação de venda aí, que foi do Luiz Fernando, foram 3 milhões de euros. Então, assim, meu amigo, a gente tem muita coisa para ficar de olho nesse clube. É penhora de diretor da base, que tem um monte de ligação estranha aí, tem citação em Lava Jato, tem empresa que o telefone é de outra empresa, enfim. A gente precisa muito ficar em cima do Botafogo com as coisas que estão acontecendo hoje. O amanhã é importante? Mas a gente precisa olhar para o amanhã, sim, mas cuidar do que está acontecendo hoje. Porque senão a gente acaba se perdendo. Enfim, a gente pode ter um final de ano muito ruim, né?
mesmo tendo feito um bom trabalho aí nesse início de brasileiro, um desarranjo político, financeiro, enfim, pode levar a gente aí para um destino bem ruim no final do ano de 2019. Então vamos ficar em cima, vamos cobrar os caras. Isso é verdade, ainda tem muita coisa embaixo dos panos e cada vez estoura mais, né? A gente teve 19 mil pessoas presentes no Clássico, uma renda de 640 mil reais, e toda essa renda foi revestida em uma das penhoras que o Botafogo sofreu na semana passada. E esse em relação ao diretor da base, né, que um dos diretores da base que penhorou o Botafogo, a gente deu lá em primeira mão no Botafogueando o agravo de instrumento que o Botafogo interpôs contra essa decisão, né? Inclusive ele já teve uma decisão liminar que favoreceu e suspendeu essa penhora, pelo menos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que é um recurso, enfim, normal, porque a desembargadora considerou desproporcional a medida. Realmente é desproporcional. Não faz sentido a penhora de todos os bens do Botafogo, até porque tem alguns requisitos para que seja penhora, que a penhora aconteça, que não foram preenchidos. Não vou me alongar nisso, mas isso tem a ver com o risco do Botafogo dilapidar seu patrimônio, com o risco do Botafogo não pagar, e sabendo que é um clube que entra receitas de várias formas, não faz sentido você bloquear todas elas, porque tem a ver com o risco, né? E até porque o dano causado ao Botafogo é muito maior do que a importância da dívida. Mas é isso aí, vamos ficar em cima, ficar atento, tem muita coisa pra gente questionar, muita coisa pra gente bater. Sobre o Luiz Fernando, aquilo, teve uma sondagem do Milan, nada de proposta oficial, especularam o valor de 3 milhões de euros, mas é importante lembrar que o Botafogo só tem direito a 50% do jogador e ainda precisaria devolver a parte dos irmãos Moreira Salles, que foram os que compraram o jogador do Atlético Goianiense, né? Então é menos dinheiro ainda, mais um orçamento fictício que o Botafogo projeta para 2019. A gente espera e torce para que isso acabe, e acho que é daí que vem toda a nossa esperança nessa mudança que a gente está torcendo para acontecer. O nosso podcast chegou ao fim. Marcos, Thiago, querem deixar uma mensagem aí para a galera? O microfone é de vocês. Sim, a bola é um porrete. É isso. Depois dessa mensagem sensacional do Marcos, Thiagão, deixa sua mensagem também pro pessoal. Cara, eu vou só mencionar a fala do Barroca aí nos bastidores do jogo contra o Vasco. Ele bateu no peito e falou: eu dou autoridade para vocês jogarem com coragem. Que prazer imenso ver um treinador com essa personalidade no Botafogo. Que prazer ver um Botafogo corajoso dentro de campo. Nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer imensamente o Marcos, o Thiago, que participaram novamente do nosso podcast. Essa semana o nosso podcast está sendo postado na terça por motivos de trabalho, né? Todo mundo trabalha, então a gente só está conseguindo gravar mesmo na terça-feira. Pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. O Marcos é @Marcos com U C13, o Thiago é o Botafogueando, _ e eu sou o Rafael, o Corneta. Seguir a gente também no Instagram. Tô junto no Instagram com o Thiago e com o Deprefogo, que é o 7 é Fogo, e o Marcos com o próprio perfil pessoal e também dando uma força no Camisa 7. Segue lá, rapaziada. Agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Semana que vem tem mais. Vamos para cima do CSA, vamos ganhar a Sul-Americana. É tudo nosso, rapaziada. Saudações alvinegras.